Hoje nós estamos fazendo um ano do maior ataque terrorista da história de Israel. E recentemente eu voltei da conversa com um oficial do exército que ele lutou no dia 7 e ele mora aqui na minha pequena cidade, e eu tive a oportunidade de ouvir em primeira mão várias histórias do que aconteceu, e também de fazer algumas perguntas que eu tinha. E eu quero passar um ponto disso para vocês. Mas, antes de tudo, o resumo da história dele ele, quando começou o atentado, ele, que é um oficial, mas ele faz parte de uma divisão do exército, e o superior dele viu no Telegram o que estava acontecendo e ligou para todo mundo. Ele decidiu falando: nós vamos para o sul. Quer dizer, ele não recebeu nenhum comando de cima, ele decidiu por conta própria, chamou as pessoas da divisão dele e para onde? Para o sul? Não sei. Vamos para o sul, que no meio do caminho a gente vamos ver para onde a gente vai. E eles foram para o sul, e no meio do caminho ele recebeu, o superior dele recebeu uma ordem para que não precisava, mas ele decidiu também por conta própria procurar quem precisava de ajuda. Então ele parou numa das cidades próximas, e o Fakim teve uma luta grande lá. Depois de uma luta de várias horas, eles recebem um chamado ouvindo que a unidade Yaman, que é a unidade de elite de Israel, precisava de ajuda na situação da rodoviária de Sderot. Então eles foram para lá, lutaram lá, saíram dessa luta, foram depois para um terceiro lugar, onde literalmente por um milagre, a pessoa que estavam contando sobreviveu. Ele até mostrou a calça que ele estava, porque ele tomou um tiro que pegou na calça, pegou na parte de trás da perna, rasgou, tem 2 buracos. Então entrou, saiu e falou: pegou de raspão em mim, eu senti só uma queimadura, e foi isso. Isso que haviam tiros de 5 lados diferentes, foi literalmente um milagre que ele sobreviveu. Agora, ele falou, foram mais de 30 horas seguidas de combate, e aí a gente pôde dormir um pouco, e depois tivemos mais um outro dia de combate. Foi extremamente intenso. As descrições que ele fez são realmente chocantes. Agora, 2 coisas aqui que são bem relevantes. A primeira é que ele tocou num ponto que é a união do povo, tanto no sentido negativo, por assim dizer, que o povo foi morto enquanto povo, sem distinção de visão política, de ser religioso, não ser religioso, todo mundo foi morto ali junto, mas na união também para tentar fazer o melhor. Ele disse que essa situação foram várias divisões do exército e várias pessoas, inclusive uma situação que ele conta, tinha uma pessoa que ele era um agente de segurança, ele não era exatamente um lohem, que é um combatente, e ele acabou se juntando à divisão dele, falando: eu quero para o sul, não quero saber se é permitido ou não é, eu tenho treinamento, eu vou ajudar. E ele disse que à medida que a gente entrava de um lugar para o outro, ele falou: o sujeito não tinha material, não estava ali com a arma apropriada, mas entrando num lugar ele conseguiu o capacete, conseguiu o colete, conseguiu a arma, e assim foi.
Ele contou a história, por exemplo, de uma pessoa que também um combatente, que a esposa dele é policial. Ela estava no Nova, ela estava no evento onde teve o início do ataque terrorista, e ela liga para casa falando pro marido: olha, cuida dos nossos filhos, eu tô aqui, tá tendo ataque terrorista, tô ferida, tô escondida, não tenho o que fazer. E o marido, que também era combatente, falou: não, manda agora a sua localização, eu tô indo para ir agora. E ele falou com amigos da divisão dele, foi totalmente contra a ordem do superior. Também pegaram o carro, foram até lá. Chegando perto, estava fechado pelo próprio exército. Ele teve uma briga séria para ele poder à força entrar. E ele entrou dizendo: olha, minha esposa, se você não me deixar, eu vou considerar você como meu inimigo e eu vou para cima de você. E deixaram eles entrar. Eles acabaram matando por volta de um grupo pequeno. Eles conseguiram matar por volta de 40 terroristas e conseguiram salvar a esposa dele. Então, e ele falou: olha, situações como essas são várias. E isso mostra uma outra coisa, que é essa união num sentido realmente mais profundo, que é, dentro desse ataque, você teve pessoas do país inteiro que decidiram ir direto para a linha de fogo. E ali para a linha de fogo por quê? Porque sabe que tem alguém ali que está precisando de ajuda, que está numa situação desesperadora e que tem que fazer alguma coisa. E mais, a pessoa faz isso não só colocando a vida em risco, mas também com consequências para a vida civil, né, caso a pessoa ainda volte viva disso, porque na prática muita gente sim passou por cima de ordens do exército e juntaram suas unidades e foram. Ele disse que tiveram casos como dessa pessoa que salvou a esposa, que o grupo deles acabou eliminando por volta de 40 terroristas, ele tomou ainda 4 tiros, mas nenhum no local fatal, né, nenhum local sério. E ele acabou recebendo uma citação honrosa. Isso por um lado. Ele falou: por outro lado, tem casos similares e a pessoa acabou presa. Então, e aí a gente vê que realmente o desejo de união nesse momento realmente fala muito alto. Que a pessoa está ali literalmente se doando para fazer o que é certo. Bom, aí eu perguntei para ele também, que ele disse: olha, passado um ano ainda é difícil, ele ainda fala, ele está ainda no exército nativo, mas ele fala, de tempos em tempos isso, a imagem do que aconteceu e essa experiência é uma coisa extremamente traumática, eu ainda estou tendo que processar isso. Ele fala: me tornei uma pessoa diferente. E ele, uma coisa que me marcou, que ele falou diversas vezes, que passa muito na cabeça dele, assim: o que eu poderia ter feito a mais, o que eu poderia ter feito diferente, que talvez ajudasse mais alguém. Então, isso é uma coisa que marcou. E ele falou: olha, na minha divisão todo mundo tá com isso em algum grau, fica com isso na cabeça. E eu aproveitei e perguntei para ele, falei: vem cá, e você acha que os generais responsáveis também têm essa perspectiva, também estão perdendo noites de sono pensando nisso? E ele inicialmente não quis responder. Ele falou: olha, Nilamita sekim generali, eu não lido com generais, não é com quem eu lido ali no dia a dia. E os olhos dele me respondiam, mas ele não quis, e obviamente não pode falar nada diretamente.
mas os olhos dele estavam bem claro o que ele queria dizer. E agora, o que ele falou olha, de todo modo, eu fiz o que estava no meu alcance, assim como a minha divisão fez o que estava no nosso alcance. E é isso que a gente podia fazer. Ele também relatou algumas histórias de milagres, como que aconteceu com ele, que foram 2, 3 vezes que ele quase morreu, e isso do tiro que falou, isso daqui é uma lembrança que eu vou essa calça aqui eu vou deixar comigo. Ele também tomou um outro tiro que pegou na sola do sapato dele, atravessou a sola do sapato dele, e um terceiro que pegou no coldre da arma. Então, graças a Deus, ele foi e voltou sem um ferimento, Deus ali protegeu ele. Então, isso daí, eu ouvindo toda essa história, né, eu fico pensando no Tanar. Eu olho essas coisas, eu volto no Tanar e eu vejo, olha, nós temos aqui exemplos da história onde nós temos ali as pessoas até dispostas a agir de maneira correta, mas uma liderança que é extremamente problemática. Então, isso é uma lição, tá lá, pode ser aprendida, convido todo mundo a parar para pensar, para estudar isso. E estamos aí, 1 ano com a guerra que já poderia ter terminado há muito tempo e continua, por N motivos. O governo poderia resolver terminar, fazer o que tem que ser feito de maneira muito mais rápida, mas não querem, fazem concessões a todo mundo liberal, politicamente correto, etc. E após 1 ano, ainda não ninguém se dispôs, né, oficialmente a vir e falar, olha só, o que nós fizemos, o que poderíamos ter feito melhor. E isso é um problema muito sério. Então, é isso. Muito obrigado.